STV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro trouxe-nos, e ainda bem, o tema do ambiente e das alterações climáticas. E falar de alterações climáticas em Portugal significa falar de forma particularmente exigente no que toca à adaptação das alterações climáticas, porque sabemos que o nosso país é dos mais expostos a nível mundial e a nível europeu, naturalmente, às alterações climáticas. Ora, ontem sinalizou-se o Dia do Combate à Seca e Desertificação, e os dois temas estão profundamente ligados. Onde há seca, o território degrada-se e as pessoas saem procurando outros espaços. Contrariar a desertificação implica muitas políticas públicas articuladas, evidentemente, e eu foco em particularmente duas. Primeiro, é preciso cuidar do território, encontrar formas de reter e formas de prover água, para que não seja votado ao abandono, tal como é preciso valorizar as pessoas que ficam nesse território, que cuidam do território e que a ele querem voltar e instalar-se. No primeiro caso, nós estamos a falar de apoiar a agricultura, de apoiar a floresta, de pagar os serviços dos ecossistemas, e tomei boa nota do que referiu, e já agora pergunto-lhe se o Governo está ou não disponível para que uma parte da taxa de carbono financie a floresta enquanto grande consumidor de carbono que é. Implica também apoiar a agricultura e pergunto se está ou não disponível para aumentar o cofinanciamento nacional para o máximo permitido pelos regulamentos comunitários no PDR 2020 e nos fundos seguintes, mas implica também garantir uma política de investimentos na água. E esta política de investimentos na água vão desde charcas, barragens, uma política pensada para este domínio e também o estudo da dessalinização. O que tem o Governo a dizer sobre isto? No segundo caso, de olhar para as pessoas que fixam-se e que cuidam do território e aquelas que podem ir para o território, nós entendemos que é preciso ser disruptivo em matéria fiscal. No CDS nós já defendemos aqui, continuaremos a defender, que quem habita o interior do país deve pagar metade da taxa de IRS, deve ter desconto nas portagens e nos outros custos de transporte, tal como as empresas devem pagar apenas 10% de IRC e ter majorações em todos os apoios ao investimento. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se está ou não disponível para negociar em Bruxelas a criação de um verdadeiro estatuto de benefício fiscal para o interior. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Nós, até agora, temos adotado um conjunto de medidas de exceção e de investimento para a atração do investimento para as zonas de baixa densidade, que é, aliás, a forma essencial de criar emprego e assim fixar e atrair população. Foi assim que, no quadro, aliás, da reprogramação do Portugal 2020, dos novos 5 mil milhões de euros de apoio à modernização empresarial, 1.700 milhões de euros foram reservados para os territórios de baixa densidade. E no primeiro concurso que foi lançado ao abrigo deste regime, 43% dos apoios ao investimento foram precisamente para os territórios de baixa densidade, o que demonstra bem que é por esse o caminho certo que estamos aí. Assim como terá reparado que nos últimos dois orçamentos de Estado introduzimos um conjunto de medidas de discriminação positiva em sede de IRC para o reinvestimento, precisamente nas zonas do interior. Quanto à questão da seca, nós temos procurado adotar medidas de fundo e, por isso, aprovámos um Programa Nacional de Regadio, fomos negociar com o Banco Europeu de Investimento a criação de uma linha de financiamento própria para permitir alargar não só a zona do Alqueva em mais 50 mil hectares, como também alargar ao resto do país, criar mais 40 mil hectares de zona de regadio. E preocupámos também em limitar a zona de expansão do eucalipto, que, como sabe, tem um efeito bastante desertificador e a legislação que anteriormente liberalizava a sua plantação tinha um efeito particularmente negativo. Felizmente essa legislação hoje está revogada, a sua plantação está controlada e o acesso à água e a promoção do regadio está facilitada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas,
do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu noto que o senhor começou o seu mandato a falar da expansão da Alqueva em 50 mil hectares e termina a falar da expansão da Alqueva em 50 mil hectares e não fez um único hectare de regadio. E é por isso que eu fico preocupada, porque ouço falar de planos e de projetos, mas não vejo nada efetivamente concretizado. Sr. Primeiro-Ministro, o pouco que fez em matéria de regadio estava planeado de trás e eu continuo a não ver os planos daqui para a frente. Mas queria dizer que não é só a questão do regadio eficiente que nos preocupa, é também, por exemplo, a questão do abastecimento de água às populações. São os empreendimentos de fins múltiplos. O ano passado, Sr. Primeiro-Ministro, recorda-se que em Portugal, Viseu ficou sem água, teve que ser abastecida por caminhões de cisterna. Ao mesmo tempo, a cidade do Cabo, na África do Sul, estava completamente numa situação de seca. É disto que eu estou a falar, de um planeamento a sério, a pensar nas várias dimensões, assumindo que o clima mudou e por muito que devamos e possamos fazer, e devemos e podemos fazer, já temos essas consequências hoje e, portanto, temos que nos adaptar a este clima, nomeadamente olhando para temas como barragens, charcas, empreendimentos de fins múltiplos, irrigação, certamente, também dessalinização, e era sobre isso que eu gostava de ver ação, mais ação, e certamente o lado do CDS terá esse impulso. Já agora, em relação às questões fiscais, tomo boa nota, vejo que é a resposta que tem dado sempre nos orçamentos de Estado, que é curta para as necessidades e, portanto, nós no CDS continuaremos a bater-nos por um verdadeiro estatuto de benefício fiscal para o interior, com metade da taxa do IRS, 10% de IRC, desconto nas portagens e noutros títulos de transporte, majorações para os investimentos, entre outras coisas, porque achamos que o caminho será certamente por aí. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, passando a um outro tema que o tempo vai diminuindo. Nós assistimos há bem pouco tempo, e aliás já tive a oportunidade de o sinalizar aqui, a uma clara violação do princípio constitucional da proporcionalidade na atuação da autoridade tributária. O princípio da proporcionalidade está previsto na Constituição, está previsto na lei, mas entendo o CDS que deve ser densificado na própria lei para garantir que não temos situações como aquelas que tivemos a oportunidade de ver, lamentavelmente. Sr. Primeiro-Ministro, temos várias propostas neste domínio. A minha pergunta é se concorda com a necessidade de reforçar e de verter em lei as garantias dos contribuintes. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver, eu admito que tivesse muita coisa planeada. A verdade é que não havia recursos para fazer o que quer que seja. Foi por isso que tivemos a necessidade de estabelecer uma negociação com o Banco Europeu de Investimentos, vencer a resistência no Banco Europeu de Investimentos ao financiamento de mecanismos de regadio, porque havia dúvidas ambientais muito próprias do Norte da Europa sobre a importância do regadio, e foi felizmente possível sensibilizar o BEI, convencer o BEI e assinar com o BEI um contrato que vai permitir financiar 90 mil novos hectares de área de regadio. No relativamente ao Alqueva, há vários blocos que já estão abertos e em obra desde que iniciámos as nossas funções. Mas chame-lhe a atenção que, designadamente, ainda há 15 dias, em reunião com os presidentes de Câmara do Distrito de Porto Alegre, chegámos a acordo para avançar com um projeto que há décadas era discutido, há 63 anos que era discutido, e que finalmente foi encontrado um modelo de sustentabilidade que é permitir a construção da barragem do Fridão, de forma a assegurar, do Pisão, a barragem do Pisão, desculpe lá, foi por simpatia com o Sr. Deputado Negrão que eu fiz esta confusão, mas avançar com a barragem do Pisão, que vai permitir, relativamente ao Norte Alentejano, ter um impacto semelhante ao qual Alqueva teve no Baixo Alentejo. E é com medidas dessas que, efetivamente, nós podemos fazer a transformação. Quanto a atuações proporcionadas da autoridade tributária, estamos totalmente de acordo. Quer quanto a atuações casuísticas, como esta, que teve a resposta devida e no próprio dia por parte do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas também do ponto de vista legislativo. E foi por isso que uma das prioridades que tivemos nesta legislatura foi ter acabado com essa medida tão desproporcionada para os contribuintes, foi acabar com a penhora da casa de morada de família por dívidas fiscais. Foi pena
que, enquanto a senhora deputada teve o pelour da habitação, não tivesse tido o carinho de assegurar que essas famílias também não seriam vítimas da atuação desproporcionada do fisco, que para cobrar uma dívida fiscal lhes retirava a própria casa de morada de família. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, enfim, tomo boa nota da quarta vez que anuncia a barragem do Pisão. Cá estaremos para ver se ela vai ser a quarta vez que o Governo anuncia a barragem do Pisão. Também anunciou desde há 4 anos sistematicamente mais 50 mil hectares por Alqueva. Olha, eu em 4 anos consegui fazer 70 mil hectares em Alqueva. Eu não, o Governo que fiz parte. E foi obra feita, não foi obra anunciada. Sr. Primeiro-Ministro, eu espero que também seja possível fazer a barragem do Alvito, que é outra barragem que é muitíssimo necessária para a agricultura e não só para os fins múltiplos. E, Sr. Primeiro-Ministro, em relação às garantias dos contribuintes, eu espero, de facto, que as várias propostas que o CDS virá apresentar nesta Casa tenham depois a genuína e entusiasmada votação favorável e apoio por parte do Partido Socialista. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me terminar com mais uma pergunta sobre aquilo que nos preocupa, que tem a ver com os dados sobre a economia portuguesa. Continuamos a olhar para sinalizações que são preocupantes, aquilo que é avançado pelo indicador mais avançado e mais sofisticado da OCDE mostra-nos abaixo no que tem a ver com o crescimento da economia, abaixo da própria União Europeia, e é nosso entendimento que precisamos urgentemente de baixar impostos. Sr. Primeiro-Ministro, temos uma carga fiscal máxima, precisamos de baixar impostos sobre as pessoas, sobre as empresas, precisamos de estimular o investimento e já agora eu sugiro até áreas específicas em que isso pode e deve acontecer. A área do ambiente, por exemplo, e a adaptação às alterações climáticas é uma delas, a área da economia azul é certamente outra, a área relacionada com a transição digital é outra. Se queremos reter pessoas, atrair outras, captar investimento, é preciso baixar impostos. Sr. Primeiro-Ministro, a minha pergunta é muito simples. Vai ou não baixar impostos? Compromete-se ou não com esse objetivo que é essencial na visão do CDS para podermos ter uma economia a funcionar? Já agora, Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que gosta de discutir com o Bloco de Esquerda as questões da Lei de Bases da Saúde, eu gostaria de lhe perguntar se já pensou melhor na proposta que o CDS apresentou aqui no último debate quinzenal para resolver o problema concreto das pessoas que estão há anos à espera da primeira consulta da especialidade e de a poderem fazer em tempo útil, se não no SNS, no setor privado ou social. Muito obrigada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Bom, efetivamente, quanto ao regadio, aquilo que nós contratámos com o BEI foi um empréstimo de 540 milhões de euros, que teve, felizmente, uma excelente procura. Há 200 candidaturas que estão em apreciação e que permitirão realizar mais de 90 mil hectares de regadio em Portugal. Parte no Alqueva, 40 mil hectares no resto do país. E está enganada, não foi a quarta vez que anunciámos nada sobre a barragem do Pisão. É verdade que ao longo destas décadas houve muitos governos a fazerem esse anúncio. Nós só o fizemos quando tivemos a certeza que era sustentável esse investimento. E ele é precisamente sustentável, porque entre aquilo que vamos poder obter através da rega a um preço idêntico àquele que é praticado pela EDIA no Alqueva, é possível obter através não da produção de energia por via hidráulica, mas através da produção de energia por via solar. E foi por essa forma que conseguimos encontrar o equilíbrio financeiro que nos permite efetivamente dizer que este é um investimento sustentável e que pode dar um contributo muito importante para o Alto Alentejo. Relativamente ao futuro da economia portuguesa, eu creio que, com toda a franqueza, temos boas razões para estar confiantes com a sua trajetória. Nós, não foi só em 2017 e 2018 que voltámos a crescer acima da média europeia, como já não acontecia desde que aderimos ao euro. Em 2019 estamos a continuar a crescer acima da média europeia
E ainda hoje vi com satisfação, que presumo que partilhe também, um estudo de uma consultora internacional, neste caso a Ernst Young, sobre a atratividade internacional dos diferentes países para a atração do investimento direto estrangeiro e que sinaliza Portugal como sendo um dos países que na União Europeia continua a ser mais atrativo para o investimento. E o investimento é a chave da modernização da economia, da criação de emprego e de mais e melhor emprego e do nosso crescimento económico. E é por aí que temos que seguir e é por aí que vamos continuar a seguir. Muito obrigado, Sra. Deputada.